Oi galera, curtam os vídeos e inscrevam-se no canal. Herança ligada ao sexo. É a herança também denominada ligada ao X. São genes localizados na região não homóloga ou acima do centrômero. Características dessa herança. Bom, se a herança é ligada a essa área do cromossomo X, claro que o homem só tem um cromossomo X. A mulher tem 2. Então, os genes localizados ali podem se expressar de forma diferente. Não se distribuem igualmente em homens e mulheres, é claro, né? Se tivermos aqui um gene recessivo, no homem ele já se manifesta. Mas se for na mulher, precisaria de um par de alelos, né, recessivos para se manifestar. Não é transmitida diretamente do homem para o menino. Se um gene está localizado nessa região do cromossomo X, o homem só tem um X. Quando ele se reproduz, ele gera um filho menino, ele doa o Y para o menino, ele não doa o X. Então, esta herança desta região não é passada de pai para filho. Transmitidos diretamente da mãe para o menino, beleza. Uma mãe portadora de, por exemplo, de daltonismo. Vamos considerar que ela é homozigota para o gene do daltonismo. Então, o gene do daltonismo é um gene recessivo, a gente vai falar dele daqui a pouco, e está localizado nessa região de X. Então, quando ela gera menino, o Y vem do pai, vem o X da mãe, vai gerar menino daltônico. Então, esta herança é transmitida diretamente de mãe para menino. O Óleo de Lorenzo foi um filme gravado na década de 90, né, um caso real da década de 80. Uma criança que apresentava uma doença genética, a adrenoleucodistrofia, que é uma degeneração da bainha de mielina, e a criança degenera o sistema nervoso e morre. O filme é triste, mas sabendo que é um caso real e o resultado do filme é que é muito interessante, você vá lá assistir, para eu não fazer aqui, né, um estrago no final do filme. Vamos lá, transmitido da mãe para o menino. Eu li essa frase e me lembrei então. Seus portadores do sexo masculino são hemizigóticos, um indivíduo que apresenta apenas um gene e não um par de alelos para determinar a herança. Exemplo de herança determinada por genes localizados na região não homóloga de X. Está aqui a hemofilia. Gente, coloquei uma foto de uma região de coagulação sanguínea. Aqui representando a pele, representando não, é uma foto da região aproximada, né? E hemácias, leucócitos presos aqui. Essa teia branca é a rede de fibrina. Lembra, a coagulação do sangue, um conjunto de reações com proteínas do sangue, né, ativados por enzimas, gera uma teia de fibrina. E aqui eu tenho em vermelhinho algumas hemácias presas na rede de fibrina. O agregado de hemácias, leucócitos e plaquetas aqui acaba desidratando e dando origem ao coágulo. Quem é hemofílico tem grande dificuldade ou incapacidade de coagulação do sangue por ausência de uma proteína que a gente fala daqui a pouco. O daltonismo também. Alguém aí em casa agora, olhando a figura, não consegue ver a imagem dentro da bolinha número 2? Principalmente o daltonismo tem problema com o verde, o azul e o vermelho. Né? Quem é daltônico para essas cores aqui, o verde, tendendo ao azul, pode não enxergar o número 3 aqui dentro. Distrofia muscular de Duchenne, uma degeneração muscular que acaba levando à paralisia até a morte do indivíduo mais tarde. Aí a doença do óleo de Lorenzo, uma criança portadora da ALD, que eu citei. A pessoa vai degenerando, perde a voz, perde a fala, perde a audição, perde a visão, todos os controles neurológicos até a morte. Síndrome da feminilização testicular, uma mutação de gene localizado aqui, provoca a má formação genital. Claro que o testículo não se forma normalmente e alterações genitais também são observadas. Tem mais exemplo? Tem sim. Exemplo de gene dominante. Na mesma região, quando o gene é dominante, por exemplo, o raquitismo hipofosfatêmico. Gente, olha a perninha da criança, má formação da estrutura do esqueleto. Portanto, raquitismo na infância. Incontinência pigmente, né, alterações do tecido epitelial gravíssimas. Síndrome orofaciodigital, portanto, algumas alterações gravíssimas. Então você percebeu o seguinte,
Herança ligada ao X é gene localizado na região não homóloga de X. A mulher tem 2 genes para esta herança. O homem só tem um, é N zigótico. Aqui os 2 exemplos clássicos da herança ligada ao sexo, que eu decifrei um pouco mais. Primeiro, a hemofilia, que é caracterizada pela dificuldade ou incapacidade de coagulação do sangue. Existem 2 tipos básicos, hemofilia tipo A e tipo B. Qual é a diferença de uma para outra? A hemofilia tipo A, o indivíduo tem um gene mutante ali que não produz, ou produz uma proteína inativa, né, alterada, chamada fator 8. O fator 8 participa do conjunto de reações da coagulação do sangue, é uma cadeia de reações químicas. E esta proteína é uma das proteínas ativadoras da protrombina, a proteína sanguínea produzida pelo fígado, que se transforma em trombina e dá sequência à formação do coágulo. Na hemofilia B, é uma segunda proteína, fator 9, que também participa dessa ativação da protrombina. Agora, aqui a tabela para comparar homens e mulheres. Os homens podem apresentar um gene normal Hzão no cromossomo X, ou um gene Hzinho, já que a hemofilia é recessiva, no cromossomo X. As mulheres, como precisam de 2 genes, cromossomo X, aos pares, né? XHzão, XHzão, a mulher é normal. Se ela for heterozigota, ela tem um gene normal, Hzão, mas sendo portador de Hzinho, ela é apenas portadora do gene, mas ela não é hemofílica. Ela coagula normalmente, porque o gene dominante aqui é o normal. Mas se ela recebeu do pai o Hzinho, da mãe o Hzinho, logicamente que ela é homozigótica, então ela vai manifestar a hemofilia. Existia até o final da década de 80 um comentário nos livros de biologia colocando a ideia de que mulheres hemofílicas não chegariam à fase adulta, morreriam logo, né, quando entrassem pela puberdade. Por quê? Bom, a mulher tem ciclos menstruais com hemorragias mensais. Como coagular ou estancar a hemorragia, né, do fluxo menstrual? 2 mulheres adultas no país da Europa, não me lembro, apresentavam hemofilia, mas eram adultas. E o estudo mostrou que o que estancava a hemorragia não era simplesmente a coagulação do sangue, e sim a redução das taxas hormonais no sangue. O corpo lúteo morre dentro do ovário e para de produzir estrógeno e progesterona. A queda dos hormônios sexuais no sangue drasticamente, em 1 ou 2 dias, é que reduz a circulação sanguínea no endométrio, na parede do útero. Resultado disso é a retração dos vasos sanguíneos da parede do endométrio, tirando o sangue daquele tecido. Se o tecido está morrendo, descamando na menstruação, e os vasos sanguíneos encolhem, retraem, claro que reduz a circulação sanguínea naquele lugar. E isso provoca a redução da hemorragia até o final, né, do fluxo menstrual. Gente, um comentário importante. Os homens apresentam uma frequência média de 1 a cada 10 mil nascimentos portadores de hemofilia, então. Como as mulheres precisam de 2 genes, então é 1 sobre 10 mil vezes 1 sobre 10 mil. Dá 1 em cada 100 milhões de mulheres. Coloca aí no Brasil 200 e poucos, 210 milhões de habitantes, você teria aproximadamente 2 mulheres hemofílicas. Segundo exemplo de vestibular, o que é o daltonismo? Também herança ligada ao X, né? De gene recessivo, ó. Vou representar pela letra D, Dzinho, daltônico. Então, indivíduos normais para visão são indivíduos representados pelo gene Dzão. Tá? Dificuldade ou incapacidade de visão de cores. Lá no fundo do olho, na retina, nós temos uma parede de células. As células se agrupam e formam os cones visuais. Células alongadas, chamadas de bastonetes, apresentam cílios na extremidade. Os cones captam as frequências luminosas. Espera aí, na física, você estuda lá que as cores são ondas eletromagnéticas com comprimentos diferentes, medidos em nanômetros. Né? Comprimentos diferentes emitem colorações diferentes. Nós temos receptores para preto e branco, a maioria dos receptores são para o preto e branco, e 10 mil ou mais receptores para as colorações, as outras cores. Tipos acromatas. Acromo é sem cor.
Então, o indivíduo que vem em preto e branco, é raro isso. Dicromatas veem o vermelho ou o verde, não conseguem ver as duas, ou uma coisa ou outra. Tricromatas não veem o vermelho, o verde e o azul, podem chegar às 3 cores. Mas existe, gente, uma variação gigantesca. Às vezes o indivíduo não vê uma cor, mas vê as outras. E isso alternado. Às vezes o indivíduo vê as 3 cores, mas uma certa tonalidade daquela cor, mais escuro ou mais claro, ele não consegue visualizar. Nem o daltônico muitas vezes sabe que é. É preciso um teste oftalmológico para detectar, tá bom? Como funciona a genética do daltonismo? Igualzinha à genética da hemofilia. Mas olha só, o homem é X, desão Y. Gene dominante, visão normal para as cores. Se ele tiver o gene recessivo Dzinho, ele já é daltônico, naquela proporção aproximada de 1 em cada 10 mil nascimentos. Agora, a mulher, ela pode ser homozigótica dominante, normal, visão normal. Ela pode ser heterozigótica, visão normal. Essa mulher é heterozigota, porém portadora. Se a mulher for homozigótica excessiva, claro que ela é daltônica. Aí, então, herança ligada ao sexo. Beleza? Segundo tipo de herança, ainda de cromossomos sexuais. Olha o nome, herança restrita ao sexo. Claro que quando a gente fala em restrito, tem que ser algo que existe num sexo e não existe no outro. Aí você vai direto, né, para o cromossomo Y. Então, logicamente que genes localizados naquela região do braço curto, ó, região não homóloga de Y, são genes que caracterizam esse tipo de herança. Então, aqui, exemplo, né, são genes holândricos, chamados assim, o SRY, gene determinador sexual. Este gene é a chave da determinação sexual. Ele coordena uma cascata de transformações gênicas. Suas proteínas ativam outros genes que desencadeiam a formação da genitália masculina. Quando o embrião humano chega entre a 16ª e a 20ª semana de formação, um conjunto de transformações ocorre. Todo o embrião, a princípio, seria do sexo feminino. A genitália feminina se formaria. Mas os portadores do cromossomo Y, cujo SRY é ativo e normal, e ele desencadeia um conjunto de transformações, o que deveria ser ovário e dá origem aos testículos. Os lábios genitais se formam, mas aí eles se fundem e dilatam, dão origem à bolsa escrotal. O que deveria ser clitóris na mulher se desenvolve e se transforma no pênis. A uretra que sobe e entra no corpo esponjoso do que vai ser o pênis. Espera aí, as estruturas iniciais são as mesmas, só que a evolução genital é diferente por causa de genes exclusivos masculinos, holândricos, restritos ao sexo. Outro exemplo, zigodactilia. Nas mãos e ou nos pés pode acontecer. Dedos colados. Se você tira uma radiografia aqui, está lá o esqueleto certinho, direitinho, separado, mas os tecidos são unidos. Outro exemplo, a ictiose, a pele escamosa. Ictio é peixe. Portanto, condrictis são os peixes cartilaginosos. Osteictis são os peixes ósseos. Está aí herança restrita ao sexo. Vamos adiante. Cheguei na herança limitada ao sexo, determinada por genes presentes em ambos os sexos, porém só se expressam em um dos sexos. Produção de leite, mamíferos. Então, um conjunto de glândulas organizadas de forma circuncêntrica sobre a musculatura peitoral, né, forma a mama em si. A produção de leite ocorre só nas fêmeas. Espera aí, homem tem glândula mamária? Claro que tem. Só que as glândulas não são desenvolvidas como nas mulheres. Por que não? Primeiro, o que promove o desenvolvimento de glândula mamária, principalmente são os estrógenos, hormônios sexuais femininos. A dosagem de estrógeno no homem é muito baixa, então não é o suficiente para estimular isso. Produção de leite. Genes estão nos dois sexos? Estão, mas só se manifestam no sexo feminino, tá bom? Desenvolvimento de características secundárias sexuais nos meninos, homens, meninas, mulheres.
No homem, o desenvolvimento da musculatura, a forma do corpo, a barba, pelos no corpo, né? O homem é mais peludo, o homem tem a voz mais grave, né? O homem tem o cabelo menos sedoso do que a mulher, a testosterona, hormônio sexual masculino, promove essas alterações. As mulheres, devido à progesterona e os estrógenos e a baixa taxa de testosterona, têm características secundárias distintas. Por exemplo, os estrógenos promovem distribuição de gordura. Então, formas torneadas femininas, né? Seio, quadril, cintura, tornozelos mais torneados, por conta da distribuição de gordura que promove essa formação. Vamos andando. Quarta característica, né? Ou melhor, quarta herança, influenciada pelo sexo. Olha que exemplo. O exemplo clássico da herança é a alopécia ou calvície. Existem vários tipos de alopécias. A alopécia androgênica é determinada por um gene dominante no homem e recessivo na mulher. Eu representei aqui o gene pela letra C de calvície. Então, Czão. Como funciona no homem? Olha só, está aqui a calvície masculina, mas olha só, o homem, se ele for homozigoto para o gene Czão, ele é calvo, não tem como segurar esse cabelo. O carinha chegou ali 17, 18 anos, 19, pô, as entradas estão lá, né, já se acentuaram. Todos os colegas de adolescência enchiam meu saco que eu ia ficar careca. Pô, o tempo passou, o cabelo está aí. Agora, olha só, se o homem é heterozigoto, ele tem um gene da calvície e um gene normal. Tá bom, esse cara já é calvo também. Isso caracteriza a dominância do gene. Então, todos os indivíduos recessivos têm a cabeleira normal. Na mulher, existe uma calvície. A calvície feminina é diferente. Ela não ocorre dessa maneira. Olha aqui, ó. O cabelo fica bem ralo. Então, acontece sim quando a mulher é homozigótica para o gene da calvície. Está aqui, ela é calva. Agora, quando ela é heterozigota, recebeu, por exemplo, do pai o gene de calvície e da mãe o gene de não calva, apesar do gene Czão na legenda representar o gene da calvície, observe que esta mulher aqui é heterozigota, mas ó, não é calva. Significa que este gene que está em amarelo está funcionando como recessivo. E este gene que está em branco está funcionando como dominante. Apesar de estar escrito com letra maiúscula e minúscula, né, a relação é invertida. A mulher que é heterozigota para esse par de genes não vai ser calva. Então, quando ela é homozigota também, ela é, né, normal para o número de pelos, de fios. Então, o gene agiu como dominante no homem, o heterozigoto é calvo. E como recessivo na mulher, a heterozigota não é calva. Mas a calvície é só provocada por fatores genéticos? Não, existem muitos fatores externos, né, que provocam. Então, coloquei aqui, ó, principalmente a hereditariedade, muito forte. Tá? Porém, distúrbios hormonais, muitas notam a perda de fios muito maior no período menstrual ou pré-menstrual do que nos outros períodos. O acúmulo de seborreia, tá? Aquele cara que usa aquele boné o tempo todo, né? Não tira, lava a cabeça uma vez por semana, pô, que absurdo, né? Pode acumular gordura, seborreia, um aumento da produção de sebo na base da raiz do pelo. Isso sufoca o fio e pode provocar queda, sim. Problemas estressantes de vários tipos podem sim provocar queda de cabelo. Carências nutricionais, vitamínicas, doenças infecciosas e uma infinidade de fatores. A alopecia universal cai em todos os pelos do corpo, né, até da sobrancelha. Então, não é simplesmente uma calvície, né? A alopécia. Tá aí. Gente, herança influenciada pelo sexo. Vamos andando. Herança parcialmente ligada ao sexo. Agora, a herança determinada por aquele tipo de gene localizado nas regiões homólogas, na região abaixo do centrômero de XY. Algumas anomalias, a xeroderma pigmentosa, alta sensibilidade à luz, causando lesões na pele até gravíssimas, que viram feridas, inclusive. Epidermose bolhosa, bolhas na pele, no corpo inteiro,
muitas bolhas que se rompem e acabam se transformando em lesões, em úlceras. Muitas vezes isso atinge o corpo inteiro da pessoa. Paraplegia espástica é outro tipo de paralisia que atinge só as pernas, só membros inferiores. Tá? Portanto, leva à paralisia, a ação de determinado gene mutante localizado naquela região de XY. Retinose pigmentar, isso aqui é um globo ocular, né, no exame oftalmológico, e um olho normal, com a irrigação sanguínea, tudo direitinho, né? E aqui um olho com grande quantidade de manchas pigmentadas. É até comum em muitas pessoas. Quando você olha para o nada e vê uma manchinha preta, você mexe o olho para um lado e para o outro, vê uma manchinha escura, isso aí era por degeneração da retina. Olha a genética como funciona, gente. São genes localizados em X e Y. Então, quem é homozigoto dominante para esse par de genes tem a retinose pigmentar. Indivíduos heterozigotos, tanto no homem quanto na mulher, se manifestam da mesma maneira. Né? Se for XX, está aqui, Rzão, Rzão. XY, Rzão, Rzão. Se o indivíduo é heterozigoto, o Rzão no X, o Rzinho no Y, ou o contrário, Rzinho no X, Rzão no Y, tanto faz. Na mulher também, tanto faz. E somente se o indivíduo for recessivo para esse par de genes, é que ele vai ter visão normal, não vai desenvolver essas manchas. Aqui nós fechamos, então, a genética mendeliana, final da genética.